Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E agora, finalmente voltamos aí com os vídeos de primeiras impressões. Faz um tempinho que eu não faço vídeo de primeiras impressões, mesmo já tendo saído alguns mangás, mas eu não pude estar fazendo. Mais importante que eles estão fazendo mais uma vez. Eu demorei um pouquinho para fazer a vídeo de primeiras impressões desse mangá em específico, o Tokyo Demon Bride Stories. Isso porque o mangá ele foi publicado pela Manga Plus em inglês. Eu não sei falar inglês, então eu tive que meio que fazer uma tradução de algum jeito. Então eu consegui, vou ver até se eu deixo aqui a tradução, o capítulo traduzido em português na descrição. Mas lembrando que foi traduzido por mim, alguém que não sabe falar inglês, então talvez tenha alguns erros aí de qualquer coisa. De qualquer forma, aqui estamos com as primeiras impressões do mangá Tokyo Demon Bride Stories. O Tokyo Demon eu vou falar só assim, para não falar o nome todo. Que eu irei falar as impressões que eu tive desse primeiro capítulo, que também se esperar dele. Eu vou estar falando somente análise só em cima do primeiro capítulo. Os outros que já foram publicados não estarão nessa análise. Enfim, bora para o vídeo. O Tokyo Demon ele é um mangá que foca um pouquinho mais na comédia, provavelmente vai focar um pouco mais no romance também. Mas um gênero que eu não esperava era um pouco mais de ação. Provavelmente isso também vai estar um foco também. Eu pensei que ia ser mais um mangá mais realmente focado mais na comédia, mais no romance e tudo mais. Mas o autor, ele engloba também um pouquinho de ação, que foi pelo menos esse primeiro capítulo. Não sei se vai ser algo frequente ou vai ser algo que somente vai fechar alguns momentos, alguns arcos ou algumas situações. Não vai ser algo frequente que todo arco vai ter. Todas as situações vão necessitar de momentos de batalha, de ação e tudo mais. De qualquer forma, o Tokyo Demon ele conta a história do Jinta, o Jinta Hanafuda, que ele em um certo momento saindo de férias com sua família, ele se encontra com uma garota. Essa garota é a Manaka. E os dois fizeram uma promessa que daqui a 10 anos eles se encontrariam novamente e os dois então se casariam. Essa foi a promessa que o Jinta fez para a Manaka. E os dois nunca mais se encontraram desde então. Só que tem um detalhezinho aí. Isso porque a Manaka ela não era uma garota normal. Na verdade ela era um demônio. E ela meio que mora nas montanhas, né? Junto com esses seres místicos e tudo mais. E não somente ela não somente um ser místico assim qualquer. Ela é na verdade uma princesa aí dos demônios. E acaba que o Jinta, sem saber disso, acaba propondo ele em casamento, né? Mas acontece que 10 anos se passaram. Ela se preparou todo esse tempo. Foi até encontro dele. E as coisas acabaram que mudando um pouco. Porque o Jinta nem sequer se lembra dessa promessa. Nem sequer se lembra quem é ela. Ele estranha tudo. Pensa que ela na verdade está fazendo algum tipo de algum esquema assim para tentar, sei lá, tirar dinheiro dele ou roubar ele e tudo mais. Só que acaba que ela se revela, ela mostra seus poderes e tudo mais, então não tem jeito. Mas ele mesmo assim não acredita, ele pensa que é tudo um sonho e tudo mais. Deixa isso tudo pra lá. Não tem jeito, ela realmente é real e ela quer realmente se casar com ele, assim como foi prometido 10 anos atrás na história. Além dos protagonistas, que é a Manaka e o Jinta, existem outras duas personagens que eu sinceramente, particularmente, não acharia necessidade de introduzir eles nesse primeiro capítulo. Que são, pelo que parece, as irmãs dele, no caso, a Matsuri e a Tsugumi, alguma coisa assim. E a Matsuri era meio que uma meia-irmã, enquanto a Mitsuri é a irmã de sangue dele. Volto a falar, eu acho que poderia ter introduzido elas em outros momentos. No capítulo 2, focado somente no momento, deixado essa introdução dessas personagens para o capítulo 2 e focar esse capítulo inteiramente só para tanto o Jinta quanto para a Manaka, que é um capítulo para desenvolver eles dois, né? Tentar fazer a história focar nos dois. E acaba aqui dividindo um pouquinho, é lógico que os dois acabam, essas duas personagens não tem tanta relevância. Eu acho que por isso que eu acho que não podia ter introduzido ela nesse momento. Fazer um momento só para elas. Mas de qualquer forma, o capítulo 1, ele fecha o clímax do capítulo 1 com uma certa batalha, como eu já falei. Também introduzindo também esse mundo espiritual, coisa assim, feitiçarias, os demônios e tudo mais. Acaba que no final os dois ficam juntos, mas não de forma definitiva. Isso porque para que eles possam ficar juntos, eles precisam fazer um certo ritual. Acaba que o Jinta ele não quer, porque ele ainda não se convenceu, mesmo ele voltando a se lembrar dos acontecimentos, da promessa que ele fez, ele não quer ficar com ela, porque as coisas mudaram, não são do jeito que queria do 10 anos atrás, e às vezes as promessas, por mais demorado que seja para se cumprir, às vezes não
acaba acontecendo da forma que quer. Mas acaba que no fim do capítulo, ele sem querer faz esse selamento, então os dois acabam se juntando, mas de forma não definitiva, como eu já falei. Eles meio que por um ano, 365 dias. Durante esse tempo, eles vão ter que ficar juntos. Mas é lógico que agora a história vai focar nisso, né? Os dois vão ter que ficar juntos de qualquer jeito. A história vai fazer com que os dois comecem a sentir uma coisa pelo outro, né? Mais uma coisa, a Manaka começa a conhecer mais um pouco do Jinta, e o Jinta começa a ter sentimentos pela Manaka, e a história vai progredindo daí pra frente. Provavelmente esse é o rumo que a história vai tomar daí em diante, e é aí que a história vai começar a engrenar. Esse é o fechamento do capítulo 1. As minhas impressões do que eu tive do mangá foi assim como eu falei. Um deles é outras personagens, as irmãs do Jinta, do protagonista, que poderiam ser introduzidas em outros momentos, não necessariamente nesse capítulo, focar somente nos dois protagonistas. Acho que esse é um dos maiores, um dos pontos que eu acho que poderia ser diferente. De resto, foi ok, pelo menos. A história do capítulo 1 não foi umas mil maravilhas no caso de empolgação e tudo mais. Eu acho que ele entregou pelo menos algo básico, pelo menos ok. E algo que daí pra frente, vamos ver se o autor ele vai conseguir aumentar mais o hype da história, fazer a história andar, não focar em coisas desnecessárias, né? Focar realmente na história principal. Ou se for focar em personagens secundários, que sejam realmente esses personagens que tenham a ver com a história principal. Que muitos autores eles acabam que mudando um pouco o foco da história, acabam perdendo o foco da história principal. Isso acaba deixando a história não tão boa, não tão legal. E acho que isso acontece muito em mangás onde o romance é bastante presente, porque às vezes o autor quer focar em outros personagens que não são os protagonistas e isso acaba quebrando completamente a história e perde completamente o foco da história. Tem vários exemplos que eu posso dar, mas não é o foco aqui do vídeo. De qualquer forma, Tokyo Demons é um mangá que pode sim fazer um sucesso. Eu só estou se empenhar, conseguir focar aí nos pontos certos da história. Mas de qualquer forma, como eu já falei, o capítulo 1 foi algo básico. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né, respeito ao desenvolvimento dessa obra. A história ok, né? Uma nota, acho que se eu fosse dar uma nota desse capítulo 1, daria uma nota 6 para 7. Uma média, dá para passar de boa. Deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, o que você está achando do mangá até agora, sem spoilers, né? Para não estragar a experiência de ninguém, para quem está lendo. Eu, por exemplo, né? Vou ler os próximos capítulos para ver até onde essa história já está indo. E semana que vem vai ter as primeiras impressões do Ginka no Pluna, o segundo mangá dessa leva da Jump. Mas, assim como o Tokyo Demons, eu vou ter que traduzir também, porque ele não tem disponível em outras línguas. Se alguém tiver disponível pelo menos em espanhol, deixa aí nos comentários um link, alguma coisa assim. Eu tá dando uma lida e quem sabe sair até bem mais cedo do que esse vídeo, por exemplo. Então, obrigado por ter assistido até aqui. Deixa no comentário o que você achou. E deixa o like também, né? Que não vai dar trabalho nenhum. Só deixando o seu like e se inscrevendo também no canal. Para mais vídeos como esse. Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.